esse vídeo vai ser polêmico, então já dá uma respirada aí e se prepara para ouvir umas verdades. Esse vídeo que você vai assistir hoje é um tipo de vídeo que eu tento evitar, eu procuro não fazer porque eu sei que vou me estressar um pouquinho, eu me exalto um pouquinho, então realmente é um vídeo que eu evito fazer. Por outro lado, é o tipo de conteúdo que muita gente que está se preparando para morar em Portugal precisa ouvir, porque a gente vê muita besteira na internet, no YouTube principalmente. Muita coisa errada sobre morar em Portugal. E isso faz que a gente se prepare mal para essa mudança, que não é coisa pequena. Então, como eu sempre falo aqui no canal Maximizar, eu vou falar a verdade sempre, doa a quem doer. Então vamos começar logo isso. Eu aproveito para agradecer a parceira aqui do canal, Remessa Online, por patrocinar esse vídeo, mas depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então eu separei 5 coisas, 5 afirmações que a gente vê muito por aí, que são passadas como verdades, e algumas delas me deixam um pouquinho irritado, e eu vou te falar por quê. Tem um monte de gente que chega em Portugal e depois de um mês morando em Portugal já começa a dar conselho para todo mundo como se fosse expert. A pessoa ainda nem trabalhou em Portugal, não conviveu com os portugueses, não enfrentou dificuldades aí, não teve que resolver nenhum problema sério e acha que entende tudo sobre Portugal. Eu vou tentar realmente não me estressar, mas vamos lá. Primeira mentira que é super comum é alguém chegar e falar: ah, em Portugal é tudo barato. Você já deve ter ouvido essa, né? Só que não é bem assim, não. O problema é o seguinte, Portugal tem os preços aí, principalmente em relação ao mercado e tal, tem os preços parecidos com o resto da Europa. E algumas outras coisas são até mais caras do que no resto da Europa. Você pega a energia elétrica, por exemplo, que é a 8ª mais cara da Europa. E o preço do gás é o 7º mais caro da Europa. Agora, isso não seria problema nenhum se o salário mínimo em Portugal também fosse parecido com o resto da Europa. Só que não é. Na verdade, o salário mínimo em Portugal está entre os menores da Europa. Então, pensa comigo, de que adianta você encontrar um monte de coisinha baratinha em mercado, em lojinha e tal, se no final do mês você vai gastar uma fortuna com energia elétrica, com gás e com aluguel também. Ah, Max, mas tem lugar que o aluguel é barato em Portugal. Tem sim, com certeza. Por exemplo, se você morar na Vila Flor, lá no meio do nada, isolado na civilização, em Bragança, você vai conseguir sim alugar um apartamento de 2 quartos por 130 euros. Olha que maravilha. Mas se você quer morar perto da civilização, como é o caso da maioria, você vai sim pagar um aluguel caro. O valor desse aluguel é proporcional ao tamanho da cidade e à popularidade da cidade, claro. Aí vem sempre alguém e fala, é clássico, né? Max, o poder de compra em Portugal é muito mais forte do que no Brasil. Tá, claro, a gente tá levando em conta o salário mínimo. Obviamente, com o salário mínimo no Brasil, você compra bem menos do que com o salário mínimo em Portugal. Mas de que adianta se o salário mínimo em Portugal é baixo e os valores são altos? O poder de compra, em relação à Europa, principalmente, é baixo. Então vamos esquecer um pouquinho do Brasil e pensar nessa mentira que falam de que é tudo barato, é muito barato viver em Portugal. Não é. As coisas em Portugal deveriam ser mais baratas se a gente levasse em conta o valor do salário mínimo. E isso fica muito pior se você for viver em Portugal, pelo menos no início, com uma renda vinda do Brasil. Então, muito cuidado com essa história de achar que Portugal é tudo barato, que é baratíssimo morar em Portugal, o custo de vida é super baixo. Não é bem assim. A mentira número 2 é: você não precisa juntar dinheiro para morar em Portugal. Cara, essa realmente me tira do sério. Eu e a Lívia, a gente já viu muita situação triste de brasileiros em Portugal. Pessoas que não sabiam mais o que fazer, famílias com filhos, que não tinham nem mais onde dormir porque o dinheiro já tinha acabado. Algumas pessoas que ainda não tinham documentação para trabalhar, mas mesmo assim aceitaram um emprego e que trabalharam por meses e tomaram calote do patrão. Essas pessoas procuravam a gente desesperadas porque não tinham reserva financeira para se sustentar caso alguma coisa desse tipo acontecesse. Meu amigo, minha amiga, você precisa sim de uma reserva financeira para se mudar para Portugal. Ah, Max, mas o primo do amigo, do cunhado, de um conhecido da minha tia foi para Portugal com 200 euros e deu tudo certo. Parabéns para ele, parabéns, só que ele é a exceção da exceção da exceção. No mundo normal, isso não acontece. Se você quer ter um mínimo de paz nos seus primeiros meses morando em Portugal, você precisa sim de uma reserva financeira e uma reserva financeira boa para te sustentar por pelo menos 6 meses, caso você não consiga nenhuma renda. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse valor, né? Eu passo valores até que você precisa no mínimo para ir para Portugal. Depois dá uma procurada que tem vários vídeos informando sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhe agora. Mudar para um outro país é coisa séria, as coisas podem desandar de uma hora para outra, e se você não tiver essa reserva financeira,
pode ficar bem complicado. E acho que esse é um bom momento para falar sobre remessa online, que foi essencial na nossa vida em Portugal. Com certeza é o meio mais seguro para você transferir dinheiro do Brasil para Portugal. E além disso, tem vantagem para você que é inscrito aqui no canal. A verdade é que no início da sua vida em Portugal, pode ser muito comum e necessário você transferir dinheiro do Brasil para Portugal para complementar a sua renda. Pode demorar um pouco mais do que o planejado para conseguir um emprego, a documentação pode atrasar um pouquinho, então você não vai conseguir um emprego legalizado ainda. E para você que vai depender dessa transferência, principalmente nos primeiros meses, é importante que o processo seja num lugar confiável. E eu uso a remessa online há alguns anos já e nunca tive dor de cabeça com esse processo. E é exatamente por isso, como eu falo, canso de falar aqui, que eu indico para vocês. Eu uso, eu aprovo e por isso que eu passo a recomendação. Se você nunca usou remessa online, é só entrar lá no site, eu vou deixar o link, né, inclusive todas as informações sobre a remessa online aqui na descrição desse vídeo, mas você entra lá no site, você faz um cadastro super rápido, em 2 minutinhos você vai estar pronto para fazer a sua primeira transferência já. E no nosso caso, né, do meu e da Lívia, a gente precisou fazer esse tipo de transferência com muita frequência, porque muita da nossa renda vinda do canal Maximizar chega em bancos do Brasil. Então a gente teve que transferir do Brasil para Portugal para complementar nossa renda em euros em Portugal. Então usar a remessa online passou a ser parte da nossa rotina financeira. O serviço é 100% digital, é super fácil de usar. Eles usam a tecnologia blockchain, que é considerada a tecnologia mais segura do mundo. As taxas que você vai pagar são até 8 vezes mais baixas do que num banco tradicional. E o melhor de tudo, eles oferecem um suporte muito legal, um suporte multicanal. Você pode pedir ajuda pelo telefone, por e-mail, pelo chat no site da Remessa Online, por WhatsApp e pelas redes sociais também. Tudo isso com horário estendido das 9 da manhã às 8 da noite. E, claro, em português, o que é sempre importante lembrar. Ah, e ó, não esquece, quando você estiver finalizando a transferência, não deixa de digitar o código MAXIMIZAR, que é o código de desconto exclusivo aqui do canal. Você vai ter um super desconto de 15% na taxa de serviço. Sempre bom, né? Eu vou deixar o link e todas as informações que eu falei aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, dá uma pesquisada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Continuando com a terceira mentira super comum que a gente ouve por aí. Portugueses não gostam de brasileiros. Essa eu ouvi antes de me mudar. As pessoas falavam, cuidado com preconceito e tal. E continuo ouvindo e lendo muita coisa sobre isso. E o meu argumento para quem fala isso como se fosse uma verdade absoluta é sempre o mesmo, tá? Existem idiotas em qualquer lugar do mundo. Portugal não é exceção. Então, claro, você pode sim encontrar um ou outro idiota que não goste de você porque você é brasileiro. Ah, mas Max, eu conheço um monte de brasileiro que diz que sofre preconceito em Portugal. Bom, em primeiro lugar, é bom falar sempre que essa história de um monte de gente, esse monte de gente normalmente é um ou outro que passou por alguma situação e aí compartilhou com alguém e esse outro alguém com outro alguém até que essa notícia chegou até você depois de, baita telefone sem fio. Normalmente é assim. E é claro, eu tô falando aqui dos casos em que você ouve, né? Não quando acontece com você, obviamente. Então você tá dizendo que tem preconceito em Portugal contra brasileiro? Óbvio que tem. Como eu já falei aqui, idiota tem em qualquer lugar do mundo. Xenófobo tem em qualquer lugar do mundo. Só que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar um país inteiro por causa de um ou outro idiota que é preconceituoso. Se você for um brasileiro educado, respeitoso em relação aos portugueses, em relação à cultura portuguesa, dificilmente você vai ser maltratado por um português. A não ser, claro, que você tenha o azar de encontrar um desses idiotas que eu falo que realmente tem preconceito em relação a brasileiros. Normalmente o português gosta do brasileiro, ele é curioso, ele quer saber sobre o Brasil. É muito comum portugueses terem famílias brasileiras também, terem familiares que moram no Brasil. Eles curtem conversar com a gente. Então cuidado para não chegar em Portugal com essa ideia em relação a preconceito na cabeça, porque aí você já vai criar uma barreira e isso vai te atrapalhar no processo de adaptação. Mentira número 4. Portugal é muito parecido com o Brasil. Essa mentira provavelmente tem origem naquela história que a gente ouve muito de que é mais fácil se adaptar em Portugal do que em outros países na Europa porque o idioma é o mesmo. O português de Portugal é parecido com o português do Brasil. E, gente, eu posso falar, a única coisa parecida com o Brasil em Portugal é exatamente o idioma. Agora, você notou que eu falei parecida com o Brasil, né? E eu falo isso porque o português de Portugal é muito mais difícil de entender do que você imagina. Principalmente se você for morar no norte de Portugal, tipo no Porto, por exemplo. A comunicação pode ser bem complicada no início. Você que tá me vendo, passou por isso, você sabe que não é tão simples assim. A gente demora alguns meses aí para se acostumar um pouquinho, para acostumar o ouvido, para entender
tudo que os portugueses estão falando. Não é fácil. Principalmente se a conversa for por telefone. Aí pode ser bem complicado mesmo. Então, se você ouvir alguma coisa do tipo, não, eu nunca... A pessoa morando em Portugal já, né? Não, eu não senti dificuldade nenhuma. Pra mim foi super tranquilo entender tudo que os portugueses falavam. Cuidado, tá? Cuidado. O negócio é que tem muito brasileiro que acha que admitir que teve dificuldade em entender o português de Portugal é algum sinal de fraqueza, é alguma coisa que diminui essa pessoa. E não é nada disso. Faz parte da adaptação. Você vai sim ter dificuldade para entender o português de Portugal. O que às vezes pode ser desesperador, porque você pensa, caraca, é português e eu não tô entendendo. Mas acontece, é assim mesmo. Depois você vai treinando o ouvido, as coisas melhoram. E além dessa diferença, né, português Brasil e português de Portugal, a cultura é muito diferente. Claro, os portugueses já estão mais acostumados com brasileiros. Os portugueses assistem as novelas brasileiras, mas os brasileiros não estão acostumados com os portugueses. Tem muita coisa no dia a dia que é bem diferente do Brasil. São coisas que vão te causar um pouco de estranheza no começo, tal. Com o tempo você vai entendendo, mas são diferentes do Brasil. O clima também é super diferente, principalmente se você não estiver acostumado com frio. É um país diferente, num continente diferente, com uma história totalmente diferente da história do Brasil. Então, tirando o idioma, é um país completamente diferente na Europa. E a gente chega à nossa quinta e última mentira, aquela que também me incomoda bastante, e me incomoda porque prejudica muito quem está se planejando, quem está chegando em Portugal. Passa uma falsa esperança que pode causar muitos problemas. E a mentira é: tem emprego sobrando em Portugal para brasileiros. Essa é super comum, também tenho certeza que você já ouviu ou já leu em algum lugar. Agora, o problema com essa informação é que ela não chega a ser uma mentira. Existem muitas oportunidades de emprego em Portugal. Também existem muitas oportunidades de emprego na França, na Itália, na Inglaterra, em vários lugares. E normalmente são aqueles empregos que exigem um alto grau de conhecimento, né, específico, conhecimento técnico, tipo o pessoal da área de TI, ou então são empregos que aí, pelo menos a maioria dos portugueses não tem interesse. E eles não têm interesse por vários motivos. Entre eles está salário ruim, condições precárias de trabalho, acúmulo de funções, entre várias outras coisas. O problema é que esse tipo de notícia atrai muita atenção, atrai muitos cliques. Então tá cheio de canal no YouTube, ou página no Facebook, ou na internet, falando sobre esse excesso de vagas, né? Tem vaga sobrando para brasileiros, venha para Portugal. Se você mora em Portugal, você sabe que a situação não é bem assim, tá? Principalmente se você ainda não tá com documentos portugueses, você ainda não pode trabalhar legalmente em Portugal. Então pesquisa bem antes de você achar que é só chegar em Portugal que você vai ter emprego chovendo, é só você escolher qual você quer. A gente sempre tem que desconfiar desse tipo de notícia. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa história, assiste esse vídeo aqui que eu falo bastante sobre esse negócio de tem sobrando emprego para brasileiro em Portugal, beleza? Então, grande abraço, beijos, a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal Maximizar.